Aquele que não planeja, na verdade, ele já planejou. Ele planejou fracassar. Simples assim. Porque se tu não tem planejamento nenhum, tu já está planejando. Misturar as contas, isso é algo comum, todavia não é algo correto. Porque tu não tem como planejar para algo que hoje tu não sabe a situação. Como que eu planejo para aumentar o lucro líquido da minha empresa se hoje eu não sei esse lucro? O empresário, ele demora muito para buscar ajuda de um profissional da contabilidade que possa trazer uma informação qualificada para ele, uma informação que ele vai se antecipar a um problema, mas ele não pode esperar o problema acontecer. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lucrativamente, e hoje o nosso tema é sobre planejamento estratégico. A gente trouxe o Jefferson Roberto para falar um pouco com a gente sobre planejamento, e também ele, que é consultor empresário, veio contar para a gente um pouco do dia a dia do que ele vive dentro das empresas. Muito obrigado pelo convite, Júlia. Muito feliz em estar aqui e desmistificar o planejamento no contexto, especialmente da integração com a contabilidade. Coisa boa. E assim, Jefferson, para começar já na nossa pergunta, um pouco do que tu introduziu, assim, para quebrar o gelo sobre planejamento estratégico. Muitos jovens hoje têm medo um pouco do planejamento estratégico, acham que é um PowerPoint, é um bicho de 7 cabeças, assim. Conta pra gente o que é o planejamento estratégico de forma rápida, assim, simples, para que os jovens entendam. Planejamento é algo muito simples, Júlia. Tu tem um objetivo, todos nós temos objetivos, sejam pessoais, sejam empresariais. O planejamento, ele diz como nós vamos atingir esse objetivo. Hoje tem um jogo do Brasil na Copa e todo mundo preparado. Todo mundo preparado e muitas pessoas têm o álbum da Copa, colecionam. Eles têm um objetivo. Qual é o objetivo? Completar esse álbum com todas as figurinhas. O planejamento, de uma forma simples, ele vai dizer quais alternativas essa pessoa tem para completar esse álbum. Ele vai comprar mais, ele vai trocar, ele vai buscar a internet para conseguir outras pessoas em outros lugares com que ele possa trocar essa figurinha. Então, são alternativas. É o que ele vai fazer e como ele vai fazer para atingir esse objetivo. No contexto empresarial, tanto quem trabalha com o planejamento quanto com a contabilidade, a empresa ela tem um objetivo claro, que é tornar-se mais lucrativa. O planejamento, ele responde como nós vamos tornar essa empresa mais lucrativa, que alternativas nós temos, quais as ações que nós vamos executar. Então, de uma forma simples, isso é o planejamento. São escolhas de alternativas para atingir um objetivo, seja pessoal, seja profissional. E para quem, assim, tá no início, que gostaria de começar, assim, conta pra gente como que tu começou a trabalhar dentro do planejamento estratégico. Essa é uma história interessante. Eu digo que eu comecei com planejamento lá com 15 anos, comecei a trabalhar cedo e trabalhava numa farmácia e era responsável por fazer o financeiro dessa farmácia. Olha! Então, imaginem, há 40 anos atrás, um jovem de 15 anos com o que seria hoje 30 mil reais em espécie, indo para o banco para fazer depósitos. Hoje isso é quase inimaginável. Os jovens nem sabem mais o que é isso. Então, ali eu comecei a entender que eu tinha que planejar como transportar aquele valor, como controlar aquele valor, como ter os comprovantes daquele valor com 15 anos. E depois eu entrei na carreira militar, eu sou militar do Exército, e é uma carreira que naturalmente tu planeja. Então, comecei a trabalhar com planejamento no ano de 2000, preparando um dos quartéis que eu estava em Uruguaiana para participar do prêmio Qualidade RS. Ali eu comecei a trabalhar com planejamento efetivamente. E tive algumas outras experiências, por exemplo, passei pelo Haiti na missão de paz da ONU, onde fiquei legal. 8 meses. Eu era responsável por pagar o contingente brasileiro, 800 militares que recebiam em espécie em dólar. Então eu tinha que pegar, por exemplo, 1,5 milhão, 2 milhões de dólares em espécie e transportar do banco até a base e depois pagar 800 pessoas. Então isso tinha todo um planejamento. Um planejamento. Nossa, sensacional! Com risco de vida, tá? Porque tu imagina, tu tá transportando 2 milhões de dólares em espécie. Isso também ajudou nesse processo de refinar o planejamento. E lá em 2000, Júlia, eu também comecei a trabalhar com planejamento no Exército e, paralelamente, prestar consultorias para a empresa. O que eu aprendi no Exército, eu fui levando para as empresas. Depois fiz graduação em administração, recentemente fiz mestrado em administração, então já fazem 25 anos que eu estou nessa área.
Nossa, que sensacional, porque era algo que tu vivia dentro do teu dia a dia, que hoje tu consegue levar para dentro do teu negócio também e ajudar as outras pessoas. Sensacional, não sabia dessa parte do Haiti. Mas assim, hoje também com contato direto com tantos empresários, o que tu diria que é o erro mais comum de quem vê na hora de executar o plano estratégico? Assim, o que tu acha que é o principal erro? Eu acredito que o principal erro seja a falta de clareza hoje do lucro líquido da empresa. Misturar as contas. Misturar as contas. Misturar as contas, isso é algo comum de se ver, mas todavia não é algo correto. Porque tu não tem como planejar para algo que hoje tu não sabe a situação. Como que eu planejo para aumentar o lucro líquido da minha empresa se hoje eu não sei esse lucro? Se entra e sai, eu pego o dinheiro da empresa, uso em casa, eu coloco gasolina no carro com o recurso da empresa e isso vai virando uma confusão. Então, se na origem tu não entende assim, qual é o lucro da minha empresa hoje, como que tu planeja para aumentar isso? Então, o principal erro é não ter clareza da gestão financeira do negócio. Esse é o principal erro. E eu acho que a Tuca começou a adiantar assim, um pouco das nossas perguntas, que eu vou puxar essa pergunta, mas é como equilibrar assim, ao longo prazo um mercado que muda tão rápido, assim, levando em consideração o planejamento estratégico que a gente normalmente faz por uns 5, 3 anos. Como que estrutura isso? Eu acredito que resposta rápida é algo que tu tem que estar sempre presente. Tem um termo que é prontidão estratégica. É quão habilitado tu está, tua empresa está, nós estamos para responder rapidamente às mudanças de cenário. E uma das principais formas disso é tu estar muito focado no teu cliente, entender exatamente qual é a demanda, qual é a necessidade, o que mudou no teu cliente, porque muitas vezes a gente pensa em mercado como um todo, mas o cliente, que é quem a gente atende imediatamente, nós não estamos ligados, conectados, atentos. Então, quando tu entende o teu cliente, tu pode surpreender o teu cliente, e isso faz frente às mudanças de mercado. O planejamento ele serve para isso. E hoje eu vou te trazer um exemplo disso. Para tentar surpreender o cliente, eu te trouxe um presente. Isso para frente às demandas de mercado. Gente, como assim? Olha que lindo! Gente! Foca a câmera. Gente, que lindo! Muito obrigado! Júlia, o mercado pode mudar, mas o cliente, quando ele é surpreendido, ele vai ficar satisfeito, ele vai recomendar, isso vai retornar em negócios. A gente vai ficar feliz. A gente vai ficar feliz, né? No final da história é sobre isso. Então, nossa, gente, muito lindo! Eu também sou empresário, eu tenho um negócio que é a Afinitar Cestas, então nós trabalhamos com cesta, café da manhã e presentes personalizados. E como empresário, o planejamento tem que ser algo prático. Eu tenho que pensar nisso. Como que eu vou surpreender o meu cliente? Isso serve também para as relações. Como que eu olho para o meu parceiro, para a minha parceira, para o meu filho, para o meu irmão, entendo a necessidade e trago surpresa para essa relação, trago encantamento, trago inovação. Nós estamos no Inova. Inovação é uma palavra que tem que estar na mente do empresário dia a dia. Ela não pode fugir da rotina da empresa. Sim, é aquela história. E assim, levando em consideração, assim, sendo bem sincero, assim, hoje os empresários deixam a vida me levar ou tu sente que os empresários estão, ok, preciso de ajuda, vou estruturar um planejamento estratégico dentro da minha empresa? Isso é algo interessante. Eu fiz 15 consultorias no último ano. 14 eram empreendedoras. O que eu vejo? Nossa. A empreendedora, ela busca ajuda mais rápido. O empreendedor, parece que ele tem um sentimento que se ele buscar ajuda, ele vai se fragilizar, ele vai demonstrar que o negócio tem uma fragilidade. Então, eu entendo que o empreendedor, o empresário, ele demora muito para buscar ajuda. Buscar ajuda de um profissional da contabilidade que possa trazer uma informação qualificada para ele, uma informação que ele vai se antecipar a um problema. Mas ele não pode esperar o problema acontecer. Eu entendo que o empresário hoje ele está no deixa a vida me levar. Quando a lucratividade da empresa ela já está numa situação crítica,
Aí ele busca alternativas, ele busca ajuda. Só que aí, normalmente, é tarde. Os dados mostram o número de empresas que fecham nos primeiros anos. Por quê? Por conta disso. Volta o que a gente falou. Pô, mas se eu não entendo hoje qual é meu lucro, como é que eu vou fazer frente a um mercado que é cada vez mais rápido, a um cliente cada vez mais exigente, a um concorrente cada vez mais forte? Então, eu entendo que o empresário demora a buscar uma ajuda qualificada para se antecipar aos problemas. Mas a empreendedora é algo interessante, então eu posso falar isso, a empreendedora busca ajuda antes mesmo da situação financeira ficar mais crítica. Não, e eu acho que é uma consciência também que o empresário precisa ter, assim, ok, tô fazendo o negócio fluir, mas talvez aqui eu precise de ajuda de alguém que tenha um conhecimento, assim, mas levando em consideração isso das pessoas talvez precisarem de ajuda, não correrem atrás. Tem um sinal em comum, assim, que o empresário ou a empresária possa cuidar, que ele precisa de um planejamento estratégico? Eu acredito que quando a empresa começa a impactar a tua vida pessoal, esse é a luz amarela. Quando tu chega em casa e tu tá estressado, quando tu chega em casa e às vezes tu não te dirige adequadamente a tua esposa, teu esposo, teu parceiro, ao teu filho, tu não te dirige adequadamente a um cliente, a um fornecedor, quando isso começa a te tirar o teu equilíbrio emocional, quando tu não tem um tempo para dedicar para fazer uma atividade física, para ter uma alimentação saudável. As pessoas falam muito de empresa, mas na verdade, Júlia, eu entendo que não existem empresas. Existem pessoas que compõem organizações que são empresas. A base são as pessoas. Elas compõem. Quando esse sistema vivo que é a empresa começa a impactar na tua vida, aí é o sinal de alerta. E isso é muito comum. Muito comum. Muitas vezes nós empresários, nós não relacionamos essas coisas. E o contrário também é verdadeiro. Tu acredita que uma pessoa que está com a sua vida pessoal numa situação desequilibrada, ela vai conseguir ter performance na empresa? Então, quando a empresa começa a impactar a tua vida pessoal, acende a luz amarela, procura ajuda antes que a situação se agrave. Eu acho que é muito interessante essa fala que tu traz, porque normalmente a gente fala isso, né? Que quando a vida pessoal tá impactando, a empresa não vai bem, mas a gente não para olhar que a empresa também interfere na nossa vida pessoal e que uma é reflexo da outra. Então, a gente precisa estar bem, a empresa precisa estar bem e uma é resultado da outra. Então, eu acho que é super importante essa fala que tu traz, assim. Mas hoje, sendo consultor, sendo empresário, que a gente sabe que ele tem a empresa dele, mas levando em consideração um planejamento, assim, qual foi, assim, a chave mais difícil que tu teve que virar dentro da tua própria empresa, assim, aplicando o que tu ensina para os teus clientes? Eu acredito que o ponto mais difícil para nós foi olhar para o futuro e dizer assim, eu quero que meu negócio seja grande. Tu conseguir visualizar o teu negócio ao longo do tempo, isso foi difícil para mim, porque a gente tá pensando no hoje para hoje. Tu tem que pensar no hoje para hoje, mas no hoje para amanhã. Então, isso foi difícil. Que negócio eu quero? Conseguir visualizar isso. Quanto tempo eu quero ter um negócio? Quantas pessoas eu quero ter no meu negócio? Então, para mim, o ponto mais difícil foi entender que eu tinha que fazer uma transição de um negócio que era pequeno para um negócio que no futuro eu visualizo ele como um negócio grande. A Afinitar, 5 anos atrás, era um armário de 2 portas e um fogão a lenha. Hoje ela é a maior empresa de Santa Maria e região. Por quê? Porque nós conseguimos visualizar isso. Só que muitas vezes o empresário está na operação, na correria que a gente diz do dia a dia, tá? E ele não para fazer esse exercício. Essa é a virada. Se tu não parar, não sair, não te isolar, não deixar um tempo para isso, não tem como teu negócio crescer. Então, o que eu sempre oriento é, dedica um tempo de qualidade para que tu possa fechar o olho e visualizar o teu negócio no futuro e a partir daí planejar para isso. Não, é sensacional, assim, porque tu tá na correria, tu vai para cá, vai para lá, assim, apaga incêndio de todas as áreas que tu precisa apagar, mas tu não para pra olhar o teu negócio e, eu podia melhorar isso aqui.
Mas assim, será que precisa mesmo? Será que não precisa? Então, eu acho que é sensacional isso. E assim, deixando assim um pouco a teoria de lado, assim, tem algum modelo que tu aplica em todas as empresas? Como é que funciona? É contratado para ser o consultor estratégico da empresa? É o modelo? Ou tu vai primeiro conhecendo a empresa para depois ir aplicando o que cada empresa precisa? Como é que funciona? Olha, 25 anos que eu estou trabalhando com planejamento estratégico, a minha conclusão é assim, ó, o difícil é fazer o simples. Existem várias teorias. Tá, e o que é o simples hoje? O que eu entendo? Quando eu vou fazer um planejamento para uma empresa, hoje eu desenvolvi um modelo que chama-se Estratégia 5G. Eu entendo que qualquer empresa pode ser gerenciada com 5 gestões. Gestão financeira, gestão de processos, gestão de pessoas, gestão do marketing e gestão comercial. Eu coloco o recurso na empresa, esse recurso toca os meus processos, esses processos são executados pelas pessoas, com esses processos executados pelas pessoas eu tenho um produto, então eu vou para o marketing para levar essa informação para o cliente e com o cliente com essa informação ele chega no meu comercial. E o meu comercial coloca o dinheiro no financeiro de novo e segue girando. Vai seguir então eu planejo apenas para 5 gestões, de forma muito simples. Quais são os meus objetivos de marketing? Eu tenho um objetivo? Sim, eu tenho um objetivo que é aumentar meu número de clientes. Então, eu junto o marketing e o comercial. Que estratégias eu vou utilizar? Eu vou utilizar redes sociais, eu vou utilizar o off, eu vou fazer visitas para as pessoas, eu vou fazer um evento na minha empresa. Se tu trabalhar, qualquer empresário, do MEI ao grande empresário, que trabalhar essas 5 gestões, nesta ordem, gestão financeira, começa sabendo qual é o teu lucro. Senão, não tem jogo. Gestão dos teus processos, gestão das tuas pessoas, gestão do marketing e o teu comercial, o negócio anda. E dentro dessas 5, qual é a principal área mais difícil de fazer o planejamento quando tu apresenta, por exemplo, para os CEOs? O que é assim que eles ficam... O financeiro, sem dúvida, a gestão financeira. Porque nem sempre as empresas têm clareza da sua situação. Vamos passar para a questão dos custos. Quantas empresas hoje entendem a sua composição de custo? Entendem onde é que está o impacto real ali? Que elas podem dizer, não, se eu atuar aqui, eu reduzo o meu custo. Eu digo que só tem 3 caminhos, só tem 3 planejamentos, Júlia. Aumentar o lucro e manter as despesas. Ou melhor, aumentar o faturamento e manter as despesas. Manter. Se eu aumento o meu faturamento e eu mantenho as minhas despesas, eu vou ter mais lucro. Tá? Manter o meu faturamento e reduzir as minhas despesas. Eu tenho mais lucro. Ou os dois. Eu aumento o faturamento e reduzo despesa. Planejamento é para isso. Se tu colocar essas outras 4 áreas trabalhando para fazer isso, deu certo. Então, a maior dificuldade quando se chega numa empresa é que o CEO, o líder, o empresário, ele tem essa clareza. Ele olha e diz assim, eu tenho um raio-x preciso da gestão financeira da minha empresa. Custos, despesas, receitas, eu entendo essa composição, eu domino isso, eu sei isso no dia a dia. Sem isso não tem plano. Sensacional, assim, eu fico pensando o CEO recebendo esse relatório, tendo o raio-x da empresa, assim, eu acho que deve ser... Quando a gente consegue fazer, porque às vezes a empresa não tem dados suficientes para poder chegar nessa informação. Não, muitas vezes eu vejo as pessoas planejando sem foco. Qual é o foco da tua empresa? Uma empresa tem que ser lucrativa. Mas, obviamente, também ela tem que impactar a sociedade de uma forma positiva, ela tem que fazer com que seus clientes estejam satisfeitos, superar suas expectativas, ela tem que fazer com que os seus colaboradores estejam felizes naquele ambiente, tem que ser uma parceria boa para os fornecedores, é um ecossistema. Mas não tem isso se não tiver lucratividade. E eu te diria que é uma inferência, não é um dado técnico, mas pela minha experiência, entre 80% e 90% dos empresários hoje, se perguntar para eles hoje qual é o lucro líquido da empresa, eles não sabem responder. Sim, e eu acho também que é um ponto também que até os contadores, no sentido que a gente fala até aqui dentro do podcast, no sentido de estar mais perto do empresário, estar mais perto do que a empresa está acontecendo. Então, assim, para fazer um planejamento, tu precisa estar dentro da empresa, tu precisa conhecer os processos, tu precisa saber o que está acontecendo, assim, e é algo que às vezes a gente fica muito dentro do operacional, não sai para fora, não olha 360, não olha o que aquele cliente faz, o que ele pode fazer. Então, assim, é algo que a gente fala muito da transformação
transformação do papel do contador também, mas é uma porta de entrada que, para quem sabe, né, quando vê alguns contadores queiram ser também consultores estratégicos dentro das empresas, então é uma possibilidade, viu, pessoal? Mas, assim, levando em consideração, puxando pro lado dos jovens, assim, que possam ter o interesse de fazer o planejamento estratégico, por onde que ele começa? Qual é o primeiro passo, assim? Quero ser um consultor de planejamento estratégico. O que eu faço? Para onde eu vou? Eu acredito que hoje a gente tem uma informação disponível que há alguns anos nós não tínhamos e que pode fazer com que essa pessoa, que esse jovem, ele entenda o que é o planejamento estratégico. A minha primeira orientação é assim, ó, busquem pessoas que têm conteúdo hoje disponível nas redes sociais, mas que tragam o planejamento de uma forma simples, a vida como ela é. Busquem aquela pessoa que traz conteúdo, mas que ela é empresário. Que ela vivenciou isso. Exatamente. Tu não pode mentorar alguém e explicar algo que tu não vivenciou, que tu não passou. Se não tem a prática real de quais são as dificuldades. O conhecimento acadêmico, ele é importante, ele é necessário, ele é a base, mas ele tem que ser aliado à vivência, ao dia a dia. Então, a minha orientação é, iniciem buscando conteúdo. Hoje, se tu for para qualquer rede social, ou se tu for para outra plataforma, tem conteúdos gratuitos e que são conteúdos que agregam, que sejam simples e que venham de alguém que passou, que fez essa jornada, que fez esse trajeto. Esse é um bom começo. E entendam que planejamento é intimamente ligado à questão da gestão financeira e da contabilidade, do profissional de contabilidade. Essas áreas, elas não existem em separado, elas podem existir tecnicamente, mas na prática elas não existem, porque não tem empresa que consiga caminhar sem um apoio desse profissional. Assim, agora já que tu puxou, assim, a minha próxima pergunta, puxando o gancho, assim, eu queria que tu falasse um pouco de qual é a real importância do contador apoiando o planejamento estratégico dentro das empresas. Eu vejo que o contador, muito mais do que aquela pessoa que nos dá a boa notícia no dia 20, que tem que pagar o simples e as que outras guias, tem uma guia, né? Chega lá no final do ano, vamos conversar aqui, como é que tá a tua empresa? Vamos fazer o balanço. Muito mais do que esse profissional, eu tenho uma palavra que é proatividade. O contador e o empresário hoje eles têm que formar uma unidade em que esse profissional ele te traga informações com antecipação, para que com base nessas informações tu possa tomar decisão. Quando um contador ele faz uma análise dos meus centros de custo e antecipadamente ele me diz, presta atenção aqui nesse centro de custo. Ele vem se elevando ao longo do tempo e o lucro ele não vem no mesmo nível. O que está acontecendo? Por que tu está comprando tanto aqui? Presta atenção no teu lucro aqui operacional. Ele começou a diminuir. Por que ele começou a diminuir? Tu tem clareza disso? Tu sabe? Antes do problema acontecer. E ele me ajuda com isso. Muito mais do que a guia do Simples. É uma informação estratégica. Só que o empresário ele também tem que estar disponível para isso. Porque o contador ele nunca vai chegar nessa informação se o empresário não tiver dados precisos para ele. Aí a contabilidade traz uma realidade e a gestão diária financeira daquela empresa traz outra realidade, porque muitas vezes o empresário não coloca a informação correta para o contador. Então é uma integração. Tem que sentar, olhar, olho no olho, se ajudar, pactuar coisas e aí dá certo. Eu hoje, se tu me perguntar o lucro líquido da minha empresa, hoje eu sei, o meu contador tem a mesma informação. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não, e eu acho que também é uma consciência também que o empresário precisa ter em relação ao contador, que a gente não é inimigo. A gente ajuda as empresas, tem uma consciência e tá ali, porque muitos têm a impressão que nem tu fala, assim, que a gente é um gerador de guia, que tu precisa pagar, que a gente fica atrás do computador ali o dia inteiro, e que a gente é um inimigo, assim. E eu vejo também que agora também com a questão da reforma tributária, que as empresas estão tudo, meu Deus, quero um desespero. Como a consciência também que o contador ele pode ser um aliado, que ele pode te ajudar no dia a dia e que ele pode te trazer informações. E é aquela história, o empresário também pode cobrar o contador e assim, me ajuda aqui, o que nós vamos fazer, né? Mas pensando nisso também, como um estudante ou um recém-formado em contabilidade pode usar o planejamento estratégico para deixar de ser apenas um gerador de guias, que nem a gente falou, e virar um conselheiro de confiança que o mercado precisa.
Eu acredito que a principal forma de tornar-se um parceiro estratégico, de gerar valor para o empresário, é trazer alternativas de como aumentar o lucro líquido daquela empresa. Quando o contador, previamente, ele faz essa análise e ele traz algumas alternativas, não apenas as guias, que isso praticamente já não existe, ele ajuda o empresário, ele gera valor, o empresário olha para ele e percebe um parceiro, percebe valor nesse serviço prestado. É aí a mudança, é olhar os dados, os números, identificar possibilidades de orientar o empresário. Foi o que nós falamos anteriormente. Isso só tem duas formas, ou tu vai fazer análise de receitas, ou tu vai fazer análise de custos e despesas. Mas se o contador ele olha para isso com atenção e ele traz essa informação para o empresário, é uma sinergia que leva os dois a melhores resultados. Não, e os dois vão conversando, os dois vão teoricamente se ajudando, então o negócio vai crescendo junto e só vai. Sem dúvida. Mas assim, para recado final, assim, que mensagem que tu deixaria para os jovens que pensam em seguir no planejamento estratégico? Eu diria que não tem outro caminho senão avançar no planejamento, seja estratégico, seja em qualquer área. Aquele que não planeja, na verdade, ele já planejou. Ele planejou fracassar. Simples assim. Porque se tu não tem planejamento nenhum, tu já está planejando. E, por fim, aquilo que hoje tira o teu sono, que te preocupa, ou que tira o teu sono na vida pessoal ou na empresa, aquilo que te preocupa, ele não vai ser resolvido se tu não parar e não planejar para isso. Então, o planejamento ele é parte do dia a dia, não algo complexo, não algo apenas teórico, algo prático para os nossos objetivos de vida, para os nossos objetivos pessoais, para os nossos objetivos da empresa. Fecha o olho e diz assim, qual é meu objetivo? Como é que eu vou fazer isso? Tem que ter um plano. E o plano ele serve para a gente dar o primeiro passo, é o hoje. Como é que eu vou fazer isso hoje? Então, o planejamento, eu diria que na nossa vida e na nossa empresa, ele é parte do dia a dia, ele é parte da rotina, é apenas a gente estar com isso no nosso mapa mental. Não, assim, eu acho que é bonito também a forma que tu traz, assim, dá pra ver que tu gosta disso. Eu gosto. E o mais interessante que é uma parte que a gente vive hoje muito dentro da ANF, no sentido que, até falando assim, nos quesitos professores que tem dentro do curso, no sentido que só é professor quem faz aquilo. A gente vive isso, a gente sabe o que precisa fazer. Então, eu acho que é muito legal que tu traz desde a parte do militar, que hoje tu instituiu dentro da consultoria, mas que também aplica dentro do teu negócio, assim. Então, é algo que não é algo que tu não viveu, não é algo que tu não tem o dia a dia daquilo ali. Então, é super legal, assim, ter essa vivência e espero que o pessoal que tem em casa tenha aprendido muito contigo sobre planejamento estratégico. Mas, Jefferson, eu queria deixar meu agradecimento. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por ter aceitado gravar conosco. Obrigado pelo presente. Fui surpreendida, assim, mas acho que foi um bate-papo muito bacana, assim, porque é aquilo ali, é o dia a dia, é o parar pra pensar, olhar o que o teu negócio pode melhorar. E eu acho que, querendo ou não é uma decisão fácil quando tu precisa parar, olhar o que nós vamos mudar, o que nós vamos melhorar dentro da empresa, assim, que é aquela história, às vezes a gente tá na confusão e acaba esquecendo, mas foi muito bom o bate-papo. E pra ti que tá em casa, a gente se vê num próximo episódio. Até mais, tchau!